Tá bom. Então vamos lá, gente. O que a gente tem para falar hoje, tá? A mentoria cristã, ele é um projeto. Para quem já passou pelo processo de mentoria é fácil de entender, porque já passou, mas para quem não conhece, talvez tenha algumas pessoas aqui que não conhecem. Mentoria é um processo de mentoria, de fato, bíblico, cristão, não denominacional. E a gente tem uma janela de 3 meses de duração para esse processo. E a gente já fez várias turmas, a gente já fez 6 turmas, a gente acabou de encerrar a turma de junho, foi uma benção, como sempre. A nossa turma de junho foi uma turma grande, foi um desafio para nós fazer. E conforme a mentoria vai passando e a gente vai ouvindo as pessoas, a gente tem muitos questionários onde as pessoas podem nos dar feedback e tudo mais. É muito recorrente, a gente já viu isso em várias turmas, não foi só nessa última turma, em outras turmas a gente já viu também as pessoas sempre dizendo algo mais ou menos assim: ah, que pena que vai acabar, podia continuar, podia ter um nível 2, não queria ficar sem o que eu experimentei nesses 3 meses de mentoria, e outros comentários parecidos. De tanto a gente ver esse tipo de coisa, Deus ele foi aos poucos, né, moldando em nós, colocando no nosso coração esse desejo de proporcionar para as pessoas uma forma delas continuarem em contato com aquilo que elas viram durante o processo de mentoria. No entanto, a gente tem uma limitação, na verdade a gente tem duas, a gente tem uma limitação de recursos, e aí recursos você entenda por pessoas e recursos materiais, isso é necessário, infelizmente, mas enfim, a gente tem uma limitação de recursos e a gente tem uma limitação de tempo. Por quê? Porque a gente entende que a mentoria em si, o processo de mentoria de 3 meses, que tem inscrições, que as pessoas vão lá e participam, é gratuito, mas precisa se inscrever e tudo mais. Esse processo é o processo principal nosso. É o projeto que Deus nos deu para cuidar, o ministério que Deus nos deu para conduzir. E nós, eu e os outros mentores, a gente tem como compromisso com Deus fazer com que o processo de mentoria não pare, que sempre haja novas turmas. Só que a gente não quer também deixar as pessoas que acabaram de passar por um processo de mentoria ou que já passaram pelo processo anteriormente percam o gás, digamos assim, esfriem. Porque é muito comum, né, gente? Enquanto a gente está sendo estimulado, está sendo incentivado, a gente continua fazendo aquilo que a gente foi ensinado a fazer. Quando a gente para de ser supervisionado, digamos assim, porque o processo de mentoria tem isso também, não de uma supervisão no sentido hierárquico, né? O mentor não é melhor do que o mentorado. No entanto, o mentor ele está num papel de conduzir outra pessoa. Então, quando esse papel de condução do mentor ele desaparece porque termina o processo, o normal, e assim, isso é uma realidade para qualquer outra coisa na vida, não é só para a mentoria cristã, mas o normal é que a gente desacelere, que a gente entre numa zona de conforto de novo e existe um risco da gente voltar a ser o que era antes. E é isso que a gente quer evitar. Então, Deus foi moldando isso em nós, colocando esse desejo no nosso coração de proporcionar para as pessoas uma oportunidade de continuar esse processo que continuou e que se iniciou durante a mentoria, o processo de 3 meses. Então a gente vai começar a partir de agora uma nova etapa e a gente ainda não tem um nome. A gente simplesmente está chamando de reuniões semanais da mentoria cristã. E é uma reunião parecida com a reunião da mentoria, que a gente faz todos os sábados. Para quem participou já da mentoria sabe como é. No entanto, com um formato um pouco diferente, mas ainda assim dentro da mesma temática, dentro da mesma forma, da mesma abordagem. E é isso que eu quero explicar para vocês. Como vai funcionar isso, como vocês podem participar e assim por diante. Eu vou explicar quem que pode participar, como que faz para participar, o que, que precisa para participar. Eu vou explicar tudo isso aqui agora, tá? Vai ser breve, vai ser rápido. Mas antes de começar, eu gostaria de justificar um pouco mais o porquê disso, para vocês não acharem que a gente está fazendo isso para aparecer ou para qualquer coisa do tipo. Não é. O motivo que a gente, que nos levou, na verdade, nos moveu a começar esse trabalho novo ele está lá em Marcos 6, de 31 a 43. Nós vamos ler esse texto aqui. Como quem já passou pela mentoria sabe, a gente se baseia 100% na Bíblia, para tudo que a gente faz nesse projeto de mentoria. Então, não é diferente agora. Nós vamos continuar fazendo esse processo bíblico, porque é um compromisso que a gente tem com Deus, de conduzir as pessoas num trilho que é a Bíblia. Então, Marcos 6, de 31 a 43, se você não tiver Bíblia aí, não se preocupe, eu vou pôr o texto na tela aqui agora. E é a justificativa por que nós devemos continuar, por que nós temos que fazer isso, apesar da gente ter limitações de recursos, limitação de tempo, nós queremos fazer isso. E a justificativa está aqui. Ó. Leia o texto comigo. Olha só que coisa linda. Deixa eu só contextualizar aqui um pouco. O que estava acontecendo aqui nessa passagem? Veja que eu peguei o capítulo 6 já bem adiantado, né, no versículo 31. O que estava acontecendo? Jesus tinha feito muitas coisas, os discípulos tinham acompanhado Jesus, depois tem toda a história de João Batista foi morto, mas os discípulos estavam trabalhando. E eles estavam cansados. E aí o texto diz assim, conforme a gente vai ler aqui. Ó. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles sim, os discípulos, não terem tempo para comer. Pensa, os discípulos estavam trabalhando intensamente, eles não tinham tempo nem para comer. Mas veja como Jesus ele é cuidadoso com aqueles que são seus discípulos. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus estava preocupado com a integridade física dos seus discípulos. Jesus era um bom líder. Ele sabia que os discípulos precisavam descansar, eles precisavam comer. E aí continua no texto. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se
tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Pense só, as pessoas estavam tão sedentas de Deus e queriam tanto estar perto de Deus e de Jesus ali no caso, que elas saíram correndo. Os discípulos no barco, atravessando para algum lugar que a gente não sabe exatamente onde era, mas provavelmente ali no Mar da Galileia. As pessoas perceberam que eles estavam indo numa direção qualquer e foram a pé, correndo no caminho e chegaram lá antes deles. Olha só que coisa, né? A sede das pessoas, de tão grande que era pela palavra de Deus, pela a operação de Deus na vida delas. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão. Teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Essa aqui é a primeira parte do que estava acontecendo, só para contextualizar. E aí onde que entra essa justificativa para a gente continuar fazendo o trabalho de mentoria com todas as pessoas que quiserem. Entra aqui. Agora o texto ficou pequeno na tela, mas não se preocupe que eu vou ler, tá? Já era tarde e, por isso, seus discípulos aproximaram dele, de Jesus, e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e os povoados vizinhos comprar algo para comer. Os discípulos estavam preocupados com aquelas pessoas. Estava ficando tarde, não tinha comércio 24 horas, né? Pensa na antiguidade como era. As pessoas precisavam comer, então elas tinham que ir embora para comer. Mas as pessoas não queriam sair. Se vocês lerem esse mesmo relato em outros evangelhos, no evangelho de Mateus ou no evangelho de Lucas, vocês vão ver que as pessoas não queriam se retirar, elas queriam continuar ali. E olha só o que Jesus disse para os discípulos. Ele, porém, respondeu: Deem vocês algo para comer. Então, cenário, os discípulos cansados, muito cansados, trabalhando muito para Deus, mas trabalhando muito. Eles cansados, eles vão para um lugar para descansar. O povo segue eles até esse lugar. E Jesus, tendo compaixão daquelas pessoas, mesmo cansado também, porque Jesus tinha um corpo físico, ele se cansava, mesmo cansado, ele ensina as pessoas. Os discípulos começaram a ficar preocupados, estava escuro, estava ficando escuro. Jesus manda esse povo embora. Manda eles embora. Nós estamos cansados, Jesus, nós queremos descansar. E Jesus fala para eles assim: não. Deem vocês de comer para eles. Então, assim, a gente já vê aqui algo que é importante para nós. A gente às vezes está cansado. Eu confesso para vocês, o processo de mentoria, para nós mentores, é puxado. É cansativo. Os mentores que estão aqui podem concordar comigo. Não é fácil ser mentor. A gente acompanhar a pessoa, a gente se responsabilizar espiritualmente por elas, orar por elas, interceder por elas, jejuar por elas, acompanhar elas, puxar elas, venha, não desista. A gente tem um esforço envolvido nisso. E a gente às vezes está cansado, de fato. Não vou mentir para vocês, é cansativo. A gente tem família, a gente tem trabalho, a gente tem a mentoria, a gente tem atividades na igreja, enfim, a gente tem uma série de coisas na nossa vida que nos deixa cansado. Mas a ordem de Jesus é: essas pessoas precisam comer. Elas precisam comer. Então deem vocês de comer para elas. E aí, os discípulos ainda assim tentaram argumentar com Jesus. Olha o que o texto diz. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. 200 denários, só para vocês entenderem, é 200 dias de trabalho. Se você for colocar em dinheiro, em valor monetário, pega o seu salário, veja quanto você ganha por dia e multiplica isso por 200. É quase um ano de trabalho. Se a gente pegar em dias úteis, é um ano de trabalho, né? 200 dias úteis, mas é mais ou menos o que tem um ano. Então, um ano inteiro de salário. Eles estavam fazendo a comparação. Jesus, a gente, para dar eles comida para essas pessoas todas, é como se a gente tivesse trabalhado o ano inteiro. Aí, eles continuam dizendo: devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Então Jesus falou: agora vocês vão ver o que vocês têm. Eu sei que vocês não têm 200 denários, mas vejam o que vocês têm. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou a quem? Quem que tinha que alimentar as pessoas? Os discípulos. Entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Aí aqui é a justificativa. Por que a gente quer fazer isso? Primeiro, a gente está vendo a multidão. Nós vemos a multidão. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós também precisamos ser alimentados. Nós, mentores. Eu, começando por mim, todos os outros mentores. Nós precisamos de alimento também. Mas nesse momento, o que Jesus quer que a gente faça é que a gente alimente as pessoas. Nós alimentemos as pessoas, porque as pessoas estão com fome. Fome de quê? Da palavra de Deus, fome de Deus. As pessoas estão numa carência espiritual muito grande hoje. As pessoas estão procurando um sentido para a vida e muitas vezes não acham. E procuram nas coisas dessa vida, no trabalho, nas redes sociais, sei lá. Tem tanta gente procurando tanta coisa em tanto lugar para dar um sentido para a sua vida. Mas a resposta nós temos. Nós que somos cristãos, discípulos de Jesus, nós temos a resposta. A resposta é Jesus. E Jesus nos ordena alimentar as pessoas. E por mais que a gente esteja cansado, e por mais que a gente só tenha 5 pães e 2 peixes, não é suficiente. Para nós, não é nem, talvez nem para os discípulos 5 pães e 2 peixes era suficiente. Se vocês forem pensar, eram 12, só tinha 5 pães e 2 peixes. Até se fosse dividir entre eles, seria pouco. Mas aí é o que a gente já conhece, né, dessa passagem. Quando nós, na verdade, entregamos a Jesus o pouco que a gente tem, se o objetivo é alimentar a multidão, Jesus pega isso e multiplica muito.
Muito, muito, muito. E no fim das contas, sobrou 12 cestos, cheios de pão e de peixe. Qual que é a mensagem que Jesus está passando aqui? Qual que é a mensagem que Deus está passando aqui através dessa passagem da Bíblia? É que nós, quando nós alimentamos a multidão, ainda sobra para nós. Porque eram 12 discípulos, ou 12 apóstolos, e sobrou um cesto para cada um. Então, aqueles 5 pães e 2 peixes virou 12 cestos de pães e de peixes. Então, isso é mais do que suficiente para justificar o esforço adicional que a gente vai fazer agora. Eu espero que isso esteja claro para vocês, eu não sei se ficou claro, qual que é a nossa justificativa para continuar. Por mais que nós estejamos cansados, por mais que nós estejamos precisando descansar e precisando de alimento também, nós, nesse momento, queremos alimentar as pessoas. E eu espero que vocês queiram participar, vocês que estão aqui, os que vão assistir isso gravado depois, queiram participar desse momento conosco. Talvez nesse primeiro momento se alimentando, mas o que a gente quer e é o que a gente tenta, de certa forma, incentivar todas as pessoas que passam pelo processo de mentoria é que as pessoas se tornem esses que podem dar de comer. Então, se você está aqui agora, como uma pessoa que precisa de alimento, não tem problema, a gente vai fazer o melhor por você. O pouco que a gente tem, a gente vai dar. E Deus vai multiplicar grandemente. Eu tenho fé nisso, eu creio nisso, não tenho nenhuma dúvida de que Deus pode pegar essa pequena mensagem que eu estou trazendo aqui agora e já multiplicar ela. Tenho certeza, tenho certeza. Mas que você um dia possa estar forte o suficiente, alimentado o suficiente para você dar de alimento para outros. E essa é a nossa justificativa. Bem, irmãos, eu espero que tenha ficado claro o nosso motivo aqui, tá? E como é que vai funcionar esse negócio, então? Agora é como vai funcionar. As reuniões vão ser semanais, no primeiro momento, essa é a nossa ideia agora. A gente vai aprender a fazer isso. A gente ainda não fazia essas reuniões semanais, então nós vamos aprender a fazer. Como vai funcionar? São reuniões semanais. O dia da reunião, não sei dizer como vai ser no futuro, mas para esse início, considerando as possibilidades que a gente tinha, a gente não vai fazer isso nos fins de semana, porque fins de semana já é corrido para todo mundo tem compromisso nas igrejas, tem compromisso nas famílias, a gente não quer tomar o tempo nem das igrejas, que as pessoas já frequentam, e a gente não quer tomar o tempo da família de ninguém. Então a gente vai fazer isso durante a semana. O dia que a gente escolheu para começar é quinta-feira. Pode ser que a gente mude. Talvez quinta-feira seja um dia que não dá para a maioria das pessoas, eu não sei. Então, como a gente vai começar agora a entender isso e vai aprender a fazer isso, a gente vai começar às quintas-feiras, às 9 da noite. Sempre às 9 da noite. Se a gente vê que esse horário é muito ruim, a gente vai alterar. Se o dia for ruim, a gente vai alterar. E, conforme a gente faz durante o processo de mentoria, a gente vai perguntar para vocês se esse dia tá bom, se esse dia é o melhor, pelo menos para a maioria das pessoas, se o horário é adequado, tá? E a gente pretende fazer isso com uma certa frequência, fazer esse ajuste, né? Esse feedback dos participantes para ver se tá bom, se não tá, tá? São reuniões pelo Zoom. O Zoom tem um limite de 100 pessoas. Eu espero que um dia a gente consiga encher uma sala com pessoas. Por enquanto, eu acredito que a gente não vai ter nenhum problema. O dia que o Zoom encher, a gente vai começar a transmitir o que está sendo feito no Zoom, a gente vai transmitir no Instagram. No entanto, quem participar das reuniões pelo Instagram não vai conseguir interagir com as pessoas. Por quê? Porque essas reuniões, elas vão ser reuniões pelo Zoom, com temas bíblicos, com material de apoio, mas vai ter discussão. A gente quer que as pessoas falem, que as pessoas perguntem. A gente pode eventualmente ter debate sobre alguns temas, porque eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo. Então, talvez alguns temas que a gente possa trazer, eles possam ser, e eu tenho quase certeza, que eles podem ser enriquecidos pela participação das pessoas que estarão lá. Os mentores talvez participem, outras pessoas participem, e a gente pode agregar uns aos outros aqui. Então, quem estiver pelo Zoom vai poder interagir durante a reunião. Quem estiver em rede social não vai conseguir, porque eu não consigo dar atenção, ou os mentores também não vão conseguir dar atenção a várias fontes de informação ao mesmo tempo. Às vezes fica difícil da gente controlar o chat do Zoom, o chat do Instagram, tudo ao mesmo tempo. Fica difícil. Então, quem estiver pelo Zoom pode interagir. Quem estiver assistindo em rede social vai assistir só. E é isso. Tá? Isso é o nosso planejamento. Por enquanto, só pelo Zoom. Quando crescer, ou se a gente vê que tem necessidade de transmitir em rede social, a gente transmite também. Bom, então é assim que vai funcionar. Reuniões quintas-feiras, a princípio, às 9 da noite. A duração da reunião. A gente pretende fazer uma reunião de, no máximo, 1 hora. Onde a gente vai ter uma parte da reunião com uma exposição bíblica, onde a gente vai falar sobre algum tema, que eu fiz aqui agora. Foi rápido, né, essa minha mensagem aqui. E depois a gente abre para conversa, para perguntas. O que vocês acham? O que vocês entendem? O que vocês têm de dúvida a respeito disso que foi falado? E aí a gente vai ter essa interação, os mentores vão falar, as pessoas podem falar também, e a gente vai fazendo essa interação entre nós, que eu acho que vai ser muito saudável. Tá bom? Então é assim que vai funcionar. Esse é o nosso primeiro ponto. Quem pode participar? Qualquer pessoa. Não precisa ter passado pelo processo de mentoria. Não precisa. Quem já passou pelo processo de mentoria, talvez esteja mais familiarizado com o formato que a gente usa, com a abordagem que a gente tem. No entanto, pode qualquer pessoa participar. Não precisa ter participado do processo de mentoria. Tá bom? Como faz para participar? Vai ter que fazer inscrição. Tá? E a inscrição é pelo grupo do Telegram. Por que tem que fazer inscrição? Porque a gente tem limite de pessoas. Vamos imaginar que esse grupo do Telegram tenha 500 pessoas. Só um exemplo. Espero que chegue lá. E cabe 100 pessoas no Zoom. Então eu preciso saber quem são 100 que vão conseguir entrar. Então, provavelmente por ordem de inscrição, as pessoas vão poder participar pelo Zoom. Os demais aí, se encher a sala,
aí participa por rede social. Bom, então vai ter um grupo do Telegram, já vou passar o link para vocês, você já pode se inscrever no grupo do Telegram, e aí toda semana eu vou mandar a inscrição. Quem quer participar da reunião essa semana, se inscreva. E aí tem um link lá, vai ser super simples para se inscrever, só dizer que quer participar e você vai receber o link, tá bom? Então esse é o formato que a gente pretende fazer para esse modelo de reuniões semanais. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, acho que agora é o momento para vocês perguntarem, eu não sei se alguém quer perguntar algo, talvez demore um pouquinho para responder pelo delay aqui do chat do Instagram, tá? Mas fiquem à vontade para perguntar agora. Eu vou dar um tempinho para quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida, fazer a pergunta agora. Não sei sobre o Zoom. André, você não sabe usar o aplicativo do Zoom? Se é esse o problema, não se preocupe, tá? Porque o Zoom é muito simples de usar e a gente pode explicar como é que funciona. Na verdade, a gente deve explicar isso na primeira reunião, tá? Os convites serão enviados no grupo do Telegram. Precisa estar inscrito no grupo do Telegram, que eu já vou passar o link. Aguenta aí que eu já vou passar o link do grupo do Telegram. Eu vou mandar a inscrição pelo Telegram, tá bom? André, a gente explica para você como funciona o Zoom, tá? Quando a gente for começar, se você tiver interesse em participar, a primeira coisa que a gente vai fazer é explicar como faz para entrar nas reuniões, tá? Não se preocupe com relação a isso. É muito simples, é de graça, não precisa fazer praticamente nada, tá? É basicamente clicar no link e entrar, tá? É bem simples, não se preocupe. Ele está perguntando se essas reuniões vão ficar só até a próxima turma de mentoria ou se vai ser independente. Ele inicia independente, tá? Quando começar a outra turma da mentoria, a turma de 3 meses, esse processo semanal ele vai continuar. E aí eu sei que você é mentor, então não se preocupe que é quinta-feira você vai fazer a tua mentoria normalmente e aí outra pessoa vai tocar essa reunião. A gente vai falar entre os mentores como é que vai funcionar isso conforme a gente for trabalhando. Tá? Como a gente está começando agora o trabalho, então não se preocupe agora. Bom, vou mandar o link do Telegram já, tá? Aguenta aí, só um minutinho, vai aparecer na tela aí, o link do Telegram. Eu vou colocar aqui já, e aí vocês não ficam ansiosos sobre o link do Telegram. Dá só um segundinho pra mim que eu já põe aqui. Não paga nada, tá? Tudo gratuito. Fiquem muito tranquilos, a Mentoria Cristã é um projeto 100% voluntário e gratuito. Não tem nenhum custo para participar disso, a gente faz isso porque a gente quer servir as pessoas. Assim como a gente viu no texto que a gente meditou aqui, nossa motivação para fazer isso é o serviço. Bom, mais alguma pergunta? Quanto tempo de duração? As reuniões são de aproximadamente 1 hora. Pode ser que um dia passe um pouco, pode ser que um dia seja menor, mas a ideia é que a gente fique entre 9 da noite e 10 da noite nessa reunião. Mais ou menos metade da reunião para a exposição bíblica e a outra metade para a gente conversar, ter as perguntas, a discussão sobre o tema, tá? Bom, como eu falei, o pessoal está falando que talvez esteja na igreja nesse horário. Talvez não seja o melhor dia para todos. A gente vai começar com esse dia e a gente vai ajustando. Tá? Pode ser que, por exemplo, tá uma ideia. Pode ser que na primeira semana seja na quinta-feira, na segunda semana seja na terça. Eu não sei. A gente pode conversar mais sobre isso conforme o trabalho for progredindo. Mas para a gente ter um dia, né? Para a gente ter um calendário para isso, a princípio, às quintas-feiras, tá bom, gente? Poderia ser na sexta? É que poderia também, mas assim, como eu falei, né? A gente não tem um dia perfeito. Pode ser que para sexta-feira fique bom para uns e ruim para outros. Aí eu não quis colocar a reunião na sexta-feira, porque sexta-feira muita gente aproveita para dar aquela relaxada da semana, né? Quer curtir a família, quer fazer alguma coisa, quer sair ou qualquer coisa do tipo, né? Então, para não entrar em conflito com a agenda da família ou das pessoas, eu preferi deixar na quinta-feira. Por enquanto. Pode ser que lá na frente a gente mude. Mais uma vez, tá? O dia ainda a gente vai ajustando conforme a gente for recebendo feedback de vocês. Mas para começar é quinta-feira, tá? Não vamos mudar agora. Tá bom, gente? Eu sei que não é o melhor dia para todos, mas é o que a gente tem para começar, tá bom? Posso mandar pelo WhatsApp? Posso mandar pelo WhatsApp também. Mas, todavia, assim, Soraya, a gente quer concentrar a comunicação no Telegram, porque no Telegram é mais fácil de administrar. Tá bom? Questão de grupos, de sigilo, da privacidade das pessoas, o Telegram é um pouco melhor do que o WhatsApp para isso. Então, por isso que a gente escolheu fazer isso pelo Telegram. Tá bom? Eu sei que nem todos usam o Telegram, mas, mais uma vez, né, vai ser difícil a gente agradar a todos em tudo. Então, para começar, a gente vai dessa forma pelo Telegram. Tá? Quem precisa se inscrever no grupo lá do Telegram e depois se inscrever na reunião daquela semana específica. Uma coisa que eu não falei e que a gente pode ter, talvez a gente pode combinar assim, é que o tema da reunião a gente pode antecipar um pouco. Tá? Eu não quero também já deixar um calendário fechado de temas para essas reuniões, porque pode ser que mude. Então a gente pode, de repente, na quarta-feira, por exemplo, um dia antes, antecipar qual que é o tema, para ver se você tem mais interesse por esse tema, de repente você queira participar, dependendo do tema, tá? Pode ser uma ideia também, não tem nada decidido sobre isso. O fato é que a gente vai ter temas bíblicos. Temas bíblicos alinhados com o que a gente fala na mentoria. Então, a gente fala na mentoria sobre relacionamento com Deus, então todos os temas que circulam o tema de relacionamento com Deus, eles são alvo para nós. A gente fala sobre oração na mentoria cristã. Então, todos os temas que circulam em volta do tema oração são alvo para nós também nessas reuniões semanais. Aí tem muitos temas, a Bíblia é riquíssima, né, gente? A gente pode falar sobre tudo, basicamente, tá? Inclusive, só para exemplificar para vocês, a gente pode falar um tema que é muito difícil de tratar e muitas vezes não se trata na igreja, mas que tem a ver também com a nossa ideia da mentoria. A gente pode falar, por exemplo, sobre casamento. A gente pode falar sobre dinheiro. A gente pode falar sobre profissão. A gente pode falar sobre muitas coisas que são bíblicas. A Bíblia nos dá respaldo para falar. São temas que não são foco do processo de mentoria, mas que estão ali ao redor de alguns dos temas. Por exemplo, o tema de profissões,
ele é correlato, ele faz sentido com a nossa temática sobre dons, sobre chamado e propósito. O tema sobre casamento tem tudo a ver com relacionamento com Deus. O tema sobre dinheiro tem tudo a ver também com chamado e propósito, sabe? Então, todos esses temas, que eles não são temas foco da mentoria padrão de 3 meses, eles podem ser tratados nessas reuniões durante a semana. E a gente quer enriquecer vocês com conhecimento bíblico. Essa é a nossa ideia. O grupo do Telegram ficará fechado? Não, não ficará fechado. É um grupo público a princípio. Tá? Então, cabe quantas pessoas a gente quiser colocar lá. Caso não consiga participar da primeira reunião, pode participar da semana seguinte? Sim, pode, tá? Não, assim, esse grupo, essas reuniões semanais, elas não são um processo de mentoria. E você precisa estar lá, como é o processo padrão de 3 meses. O processo padrão de 3 meses, se você faltar 2 vezes, está fora. Por quê? Porque a gente precisa acompanhar você. A gente precisa conhecer a sua jornada nesse processo de mentoria. Essas reuniões semanais, elas são uma espécie de reforço, digamos assim. É para quem quiser, se puder participar. Obviamente, se você participar todas as semanas, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai enriquecer muito a sua vida. Se você não puder participar, tudo bem. Acho que aí cada um tem que administrar a sua agenda. Tá bom? Perguntaram se eu vou gravar. É assim, todas as reuniões da mentoria cristã são gravadas. Todas elas, tá? Independente de qualquer coisa, a gente grava. Por questões de privacidade, de sigilo, a gente grava tudo. Então, provavelmente essas reuniões também serão gravadas, mas elas não vão ser publicadas. Tá bom? Não vai ser publicado o conteúdo dessas reuniões. Tá? Quem participar, participou. Quem não participar, perdeu. Tá bom? Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não entendi a tua pergunta, Renan. Vai ficar fechado só para administradores? Como assim? Não entendi. Você fala só para comunicação entre o grupo, eu acho, né? Sim, se essa é a pergunta, sim. A ideia é que as pessoas não fiquem falando entre si no grupo. Por que não? Porque se esse grupo crescer, e a gente espera que cresça, existe um risco muito grande de entrar alguém nesse grupo, como ele é um grupo aberto, corre um risco de entrar alguém ali mal intencionado, que queira falar alguma coisa que não tem nada a ver com o nosso propósito. Então, a ideia é que esse grupo ele seja mais para nós da mentoria nos comunicarmos com vocês, não o contrário, nem para vocês falarem entre si. Tá? Óbvio, se você quer mandar uma mensagem específica para alguém, você manda, não tem problema. Mas no grupo a ideia é que não haja essa interação entre os participantes do grupo, tá bom? Ele é um grupo mais para vocês receberem informação nossa, por exemplo, material de apoio, os links para se inscrever, os links para participar e outras informações que são relevantes ali para o trabalho, tá? Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente. Eu fico aqui sempre que precisar, tá? Ah, tem mais aqui, né? Peraí. Para cada reunião será preciso se inscrever ou a gente se inscreve apenas uma vez? A ideia, pelo menos inicial, é que você se inscreva para cada reunião. Por quê? Mais uma vez, vou repetir. Se esse grupo crescer, vamos imaginar que tenha 500 pessoas, só para dar o exemplo, tá? Talvez você não tenha pego a explicação quando eu passei a primeira vez, né? A gente tem um limite de pessoas lá no Zoom, é no máximo 100 pessoas. Então, como é que eu sei quem são as 100 pessoas que vão participar lá no Zoom? É só se eu tiver um processo de inscrição. Tá? Eu prometo para vocês que vai ser super simples se inscrever, não vai ser nada burocrático, tá? Vai ser bem tranquilo de fazer essa inscrição. É mais para a gente ter um controle de para quem a gente manda o link do Zoom. Então, se a gente tiver, imaginar, né, 500 pessoas no grupo e 200 pessoas quiserem participar da reunião, a gente vai ter que mandar o link para 100 primeiras pessoas. As outras que quiserem participar vão ter que assistir através da live no Instagram, e aí nessa live a gente não tem essa interação que vai existir lá no Zoom. Aí a pessoa só vai assistir a interação entre os demais, tá? Eu não sei se isso explica a questão aqui. Se não tiver claro ainda, você fique à vontade para perguntar, tá? Eu acho que vai ser top também, sabe? A gente tá com uma expectativa muito grande, sabe? De que Deus vai abençoar todos, a mim, aos outros mentores, as pessoas que participarem. A gente vai ver o que Deus vai fazer. E eu tenho certeza que Deus ele não vai decepcionar. Com certeza, com certeza. Gente, a última coisa que eu quero falar então antes de encerrar. Se você conhece alguém, precisa caminhar, espiritualmente falando, está com dificuldade de caminhar, seja por qual razão for, e que você entenda que uma palavra bíblica, um tema bíblico, algo que vai aquecer a alma dessa pessoa, que vai aproximar ela de Deus. Se você conhece alguém assim, convide para participar, tá? Pode convidar, não tem problema. Ah, precisa ser de igreja A, B ou C? Não, tanto faz a igreja, tá? Tanto faz. A mentoria é cristã. Então nós vamos tratar temas cristãos. Se a pessoa não é cristã, talvez fique um pouco difícil para ela compreender, ou entender, ou aceitar o que a gente vai falar. E é um outro cenário, né? Mas não tem denominação, não tem nada, tá? Qualquer pessoa que queira participar, se quiser participar com bom grado, de boa vontade, aberto a ouvir aquilo que a gente vai ensinar através da Bíblia, como nós sempre falamos, nossa premissa básica é que nós somos bíblicos, nós somos um projeto bíblico. Então, se a pessoa quiser ouvir falar sobre a Bíblia de forma transparente, de forma clara, de forma objetiva, de forma coerente, tá? Sem muita loucura aí, viagens na maionese que às vezes existem por aí, venha para participar. Traga as pessoas, convide, não tenha medo, tá? Pode ser cristão, pode ser qualquer coisa, não tem problema, tá? Só estar aberto a participar aí com o coração disposto a ouvir a palavra de Deus, vai ser muito bem-vindo, tá bom?
Tá bom, gente. Como eu falei, agradeço muito a presença de vocês aqui. Espero que esse pouco que a gente conversou aqui, de alguma forma, tenha abençoado você, tenha te estimulado a se aproximar mais de Deus, a conhecer mais da Bíblia e estar mais próximo mesmo de Deus através de um relacionamento verdadeiro com Ele. Eu fico feliz se isso tiver acontecido. E o grupo do Telegram já está aberto para você participar lá. Assim que quiser inscrever, se inscreva. Qualquer dúvida que você tiver, fique à vontade para mandar aí uma mensagem no Instagram. Para aqueles que já participaram da mentoria, que tem o número do WhatsApp da mentoria, pode mandar por lá também. Bom, a gente vai respondendo as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau, tchau.